Boa tarde, queridos irmãos da terceira idade da IBC. Hoje, dia 9 de março de 2021, estamos começando a nossa programação deste ano, nossa primeira reunião. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que se prontificaram a participar deste programa. Esse programa que nos trará momentos de alegria e também a quem está me ajudando a montar todo esse programa, ao Álvaro Filho, lá de Bento Gonçalves, que está me dando grande ajuda. Muito obrigada, Alfrinho. Espero sempre poder contar contigo. Agradeço a todos que me enviaram os vídeos. Sem vocês, esse programa não teria graça. E vamos continuar assim, por um bom tempo, eu acho, porque estamos nos preservando. E um dia estaremos juntos, fazendo tudo aquilo que a gente quer fazer. Tomando chá, tomando café, fazendo almoços e também estudando a palavra do Senhor. Nessa pandemia, a gente tem pensado muito, refletido muito. E eu comecei a refletir num versículo para começarmos o ano. Então, como nós somos considerados os idosos, eu fui em Salmos e quero ler com vocês o Salmo 92, de 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, refletindo nesses 3 versículos, eu pude retirar algumas semelhanças entre a palmeira e o idoso. Retidão, disponibilidade de servir, pois muitos de nós já estamos aposentados. Orientação, guia, servimos de orientação, de guia para muitas dos nossos familiares. E a palmeira no deserto serve de guia até de oásis. A nossa permanência em locais, permanência na igreja. E com todos, e com nós idosos desenvolvendo todas essas semelhanças, daremos bons frutos, que serão sabedoria, mais conhecimentos nos caminhos de Deus, santidade de caráter, paciência em face das circunstâncias adversas que estamos enfrentando, dando um bom testemunho, ministério de oração, o qual exercemos diariamente, e consolação também, que podemos oferecer aos nossos familiares, a familiares de amigos, pessoas do nosso relacionamento. E alegria da fé, alegria do temor do Senhor, que nos permite enxergar a providência do Senhor diariamente. Que possamos, nesses dias difíceis que estamos enfrentando, fazer valer nossas experiências em sermos idosos e servir de força para os mais jovens, que estão ficando com poucas expectativas num amanhã seguro. Vamos fazer valer isso. Vamos fazer esses nossos jovens ter força para enfrentar tudo isso que está acontecendo. E nós, dia a dia, esperando no Senhor, sabemos que iremos vencer. Irmãos, eu quero pedir para vocês que assistam esse programa
com alegria no coração. Eu conto com a participação de todos para depois do programa deixar a opinião no nosso grupo. Eu peço que vocês continuem participando do grupo, que nos mantenhamos unidos, para que o dia que a gente sair de tudo isso, a gente faça um grupo bem forte, que a gente seja exemplo. Até o mês que vem provavelmente será virtual novamente. Vamos ver se será da família, se será sobre missões. Vamos pensar, deixar um dia de cada vez. Até lá! Boa tarde, queridos, queridas, meus amigos e irmãos da terceira idade. Bom, mais um ano se inicia com a nossa equipe. Niara me pediu para novamente editar o vídeo, arrumar, também colocar músicas, e para mim vai ser um desafio porque faz 3 meses que eu não toco num computador, no notebook, então eu não sei nem ligar, mas creio que Deus vai me ajudar a fazer essa edição com os vídeos já mandados. E eu queria dizer para vocês que é uma alegria imensa começar mais este ano, da mesma forma que 2020, isolados, cada um no seu cantinho, mas com a certeza de que estamos todos unidos num só Espírito, que é o Espírito do Senhor que habita em nós. Como alguns sabem, eu estou em Bento Gonçalves, na casa das minhas irmãs, ajudando uma delas a terminar a construção da sua casa, e já são 2 meses aqui e deu para fazer vários trabalhos com madeira, com móveis. Até vou passar umas fotos para mostrar mais ou menos o que eu fiz aqui, e tem sido um tempo bom, bastante cansado, com muitas dores no corpo, com vários incômodos por causa já da minha idade avançada, 35, mas também por conta de outras complicações da saúde. Mas Deus tem me guiado, Deus tem me dado forças e tem feito com que todas as coisas que eu consigo começar, eu tenho terminado, com a ajuda da minha irmã também. E graças a Deus eu posso servir, posso ajudar. E tem sido um tempo bom, um tempo em família, isolado, graças a Deus, mas não parado e não no ócio, e sim trabalhando e fazendo aquilo que a minha irmã precisa na casa dela, e graças a Deus tudo tem dado certo. Então bora pra frente. Esse ano começa para nós da terceira idade hoje, e que possa ser um ano abençoado, assim como foi 2020. Se nós tivermos a graça de poder nos reunir presencialmente, ótimo. Se não, Deus está no controle e Ele dá os meios para que nós possamos continuar em comunhão e união. Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. A noite é vasta e fria. Segura minha mão até que chegue o dia. Em tua companhia é claro o meu caminho. Eu não quero ficar para sempre sozinho. Não fosse o teu cuidado, e eu, por certo, estaria abatido e infeliz numa senda de espinho. Fica, Senhor, comigo. O coração da gente é fraco e pequenino e bate fortemente ao ruído menor dos prenúncios fatais de procelas cruéis e rudes temporais. Dá que eu possa sentir, Senhor, eternamente amparando meu ser, teus braços paternais. Fica, Senhor, comigo. A mocidade passa como a leve espiral escura de fumaça, e a solidão do velho é triste e sem alento, e plena de incerteza e mau pressentimento. A teu lado eu terei consolo na desgraça, conforto na miséria e paz no sofrimento. Fica, Senhor, comigo.
Os meus olhos sem luz querem também te ver na estrada de Emaús da minha vida, pois só tu és o meu abrigo, meu amigo melhor, meu verdadeiro amigo. Por isso é que te peço, ó bendito Jesus, eu não quero estar só. Fica, Senhor, comigo. Queridos irmãos, é uma alegria, é um bálsamo para a alma nós estarmos novamente juntos, não presencialmente, mas estamos ouvindo a voz um do outro, estamos participando de um programa mensal que nós estávamos acostumados. É um momento que eu me sinto como na ceia, alegria e tristeza. Na ceia, alegria quando eu penso que eu sou salva porque Jesus morreu na cruz. E tristeza quando eu penso que eu estava lá pregando na cruz. Mas realmente nós precisamos pensar que precisou haver a morte para haver a minha salvação. Então, passando para agora, para a nossa época de agora, nós precisamos passar estes momentos de reclusão sem estarmos na igreja. Por quê? Por causa para preservar a vida física. Jesus morreu para preservar a nossa vida espiritual. E nós agora estamos fazendo isso para preservar a nossa vida e a de outras pessoas. Assim, agradeçamos a Deus que nós temos um embasamento espiritual que nós buscamos na leitura da Bíblia e oração e que é dado pela igreja através dos devocionais, cultos de quarta-feira e cultos de domingo. Muito obrigada, Senhor, por isso, e eu gostaria de deixar 3 versículos com os irmãos. Em Isaías 41, versículos 10, 13 e 14. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus,
te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E parafraseando o último versículo, não temas, ó terceira idade da Igreja Batista Central, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Que todos nós sejamos abençoados com a sua palavra e um em companhia do outro em oração e através de vídeos ou telefonemas. Uma boa tarde a todos. Quero trazer o texto do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, que é muito significativo para esses dias que estamos atravessando de confinamento e distância um dos outros. É Filipenses 1, versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeiçoa de Jesus Cristo. Vou ler outra vez. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Acho que todos nós entendemos bem esse texto nessa época que atravessamos. E se a gente não tiver cuidado, a tristeza e o desânimo entram em nossos corações. Então eu quero lembrar de um texto desse livrinho que eu gosto muito, sobre o fruto do Espírito, escrito pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Ele diz assim, ele está falando sobre o fruto do Espírito, a virtude da alegria, do contentamento. A certeza de que a vida está nas mãos do Senhor e que somos objetos do seu amor e do seu cuidado é mais do que suficiente para que a alegria domine a nossa vida. E outro texto, reconhecer a bondade soberana de Deus ajuda a manter-nos na perspectiva de uma vida repleta de contentamento. Ele nunca nos abandonará e sempre terá o melhor para nós. Com Ele e sob seus cuidados, tudo termina bem. Então, irmãos, vamos cuidar, não deixar que a tristeza invade o nosso coração, o desânimo. Nós temos um Deus maravilhoso em quem confiar, que é sempre o mesmo, nunca mudou, nunca mudará. Vamos confiar no nosso Deus. Que Ele traga contentamento e paz aos nossos corações nesses dias que estamos enfrentando. Ele diz assim na segunda carta aos Tessalonicenses: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Nós estamos vivendo uma circunstância em que temos que exercitar a nossa confiança em Deus, através da alegria, da paz, da confiança no Senhor. Que Deus abençoe cada irmão. Que logo chegue o dia em que estaremos juntos naquela gostosa e bonita comunhão que temos nas nossas reuniões de terceira idade. Nós agradecemos a Neara por essa oportunidade que nos dá de dar uma palavra para todos os nossos queridos irmãos. Deus continue a abençoá-los, que possamos sentir sua presença todos os dias da nossa vida. Amém. Olá, irmãos, tudo bem? Deus nos abençoe a todos. Gravando esse vídeo aqui a pedido da irmã Neara, e ela pediu que eu falasse um pouquinho com vocês sobre toda essa questão agora das vacinas, do Covid e desses cuidados que a gente precisa ter. Eu queria primeiro avisar vocês que no Brasil a gente hoje está com 2 vacinas. A gente está com uma vacina chamada Coronavac, que é uma vacina que ela é o vírus inativado, é uma vacina chinesa, vocês devem estar acompanhando isso na mídia, né? Então ela tem o vírus do Covid, mas ele está inativado, ele está morto, vamos dizer assim. Ele é aplicado na musculatura do braço e em 30 dias a gente repete essa vacina, né?
e ela é uma vacina que, perto das outras vacinas que a gente costuma utilizar, ela não tem uma eficácia tão grande das vacinas habituais que a gente usa, mas ela previne casos graves, né? Ela evita inclusive internações hospitalares, ela ajusta o risco de internação, então vale a pena fazer a vacina. Se algum de vocês está com dúvida de fazer as vacinas para o Covid, façam, né? A outra vacina que a gente tem hoje à disposição no Brasil é a vacina da Universidade de Oxford, da Inglaterra, né? Que é produzida pela AstraZeneca, que ela já é uma vacina diferente, ela é uma vacina que usa o que a gente chama de vetor viral, como se fosse um cavalo de Troia, se vocês lembram do mito grego, né? É um vírus diferente, o adenovírus, que causa sintomas parecidos com a gripe, e a gente tira, de certa maneira, dizendo bem popularmente, o miolo do vírus e coloca o material genético do coronavírus dentro. A diferença das duas vacinas talvez seja a eficácia. Essa vacina da AstraZeneca de Oxford, ela tem uma eficácia um pouco maior, beira quase 70% contra dos pouco mais de 50% dessa vacina da chinesa, né, da Coronavac, da empresa Sinovac, só que o período de administração dela é um pouco diferente, porque a gente vai aplicar a vacina no mês e a outra dose tem que ser aplicada em 90 dias. E é muito, muito importante, é fundamental, em especial nesse momento com o Estado em bandeira preta, com essa quantidade absurda aí de leitos ocupados, que se entenda, né? Que uma dose de vacina não traz a imunidade necessária. A gente continua sob risco de ter a doença novamente e tem um risco relativamente elevado até da gente, não se sabe ainda, né? Mas provavelmente seja bastante elevado de contaminar com essas outras variantes, né? As variantes que estão mais em andamento é essa variante a brasileira mesmo, a variante inglesa e a variante que vem da África do Sul. Então não se sabe se as vacinas são realmente efetivas, a gente tem que manter os cuidados. Nos pacientes da terceira idade, e mesmo pacientes de meia idade com comorbidades, pressão alta, diabetes, paciente que está com obesidade ou sobrepeso, o vírus acaba atingindo mais, né? E basicamente, apesar de ter pacientes mais jovens na UTI, agora a gente está vendo gente jovem internando, são esses os pacientes que estão indo para a UTI. Então, assim, é a faixa etária da terceira idade. E a gente sabe que é cansativo, já tem mais de um ano essa confusão toda de anúncio do vírus, e a gente está praticamente aí há 11 meses com essa situação de distanciamento social, e é preciso manter isso por mais alguns meses. A vacina, infelizmente, ainda vai acabar demorando por dificuldade aí do poder público de conseguir essas doses, né? E não tem outra maneira. Infelizmente, o risco de morte, se a gente não prestar atenção nessa questão, ele fica muito grande. Então tem que ter atenção e tem que manter o isolamento. A gente tem que ter um pouco mais de paciência. É importante que a gente saiba, isso quando a gente está dentro do problema parece pior, né? Mas a raça humana já viveu isso muitas vezes, né? A última questão que isso acabou sendo pandêmico, sendo no mundo todo, foi a gripe espanhola. Mas em muitas outras oportunidades a gente viveu isso em menor escala, de forma epidêmica, daí, né, que não pegou o mundo todo, em vários lugares do mundo. A gente passou por isso, vocês devem lembrar, há torno de 15, 16 anos atrás, com a gripe A, né, a chamada gripe aviária. E foi um quadro muito parecido, com internação nessa oportunidade de jovens. Não era com indivíduos de todas as idades como agora e priorizando mais os idosos, né? Mas a gente vive isso há muito tempo e eu como médico digo a vocês que isso vai passar. Se a gente tiver a paciência de tomar as 2 doses da vacina, esperar os 15 a 20 dias depois da segunda dose para relaxar um pouco os cuidados, mas manter a higienização, manter a limpeza dos alimentos, o uso do álcool gel, aí a limpeza das superfícies e o uso de máscara, isso vai passar. E como cristão eu tenho certeza que isso é uma maneira que Deus tem para colocar à prova a nossa confiança, né? E mostrar que a gente não tem o domínio de nada, né? Eu já perdi mais de 2 dezenas de pacientes já para Covid-19, alguns pacientes com mais de uma década de acompanhamento comigo, amigos já de muito, muito longa data. E a gente sabe que isso não está mais nas nossas mãos, né? Deus vai definir o momento para tudo isso acontecer, só que Ele também está dando todo o conhecimento e toda a ciência para que a gente faça as coisas corretas. Então,
O meu recado a todos vocês é isso: continuem se cuidando, façam a vacina, não entrem nessas notícias falsas de que a vacina vai ser ruim ou que está causando muitos efeitos colaterais. Ela não está causando mais efeitos colaterais do que a grande maioria das vacinas. Acreditem nesse conceito da ciência, acreditem no isolamento social, não façam tratamentos mirabolantes, precoces, sem consultar o médico de vocês. Alguns deles podem causar malefícios grandes, né? E confiem em Deus, porque eu tenho certeza de que isso vai passar, não vai demorar tanto tempo assim, e a gente tem que continuar lutando. O que a gente pode fazer pelo bem de todos hoje acaba sendo não sair para passeios e visitas desnecessárias e nos manter conectados virtualmente, tentar ficar longe fisicamente, mas mais próximos com o coração. Eu desejo o de melhor para todos, eu desejo grandes bênçãos para o grupo da terceira idade, para a Central como um todo. É uma igreja que mora certamente no meu coração, que eu tenho grande apreço. Foi a minha mãe espiritual, foi o meu lugar de batismo, e é um privilégio poder hoje ainda conviver com vários e vários membros da igreja. Um beijo grande para vocês, cuidem-se, e logo a gente vai poder estar dando esse abraço e esse beijo juntos aí, pessoalmente. Um abraço, fiquem com Deus. Boa tarde, tudo bom? Estou muito feliz em poder estar me reportando a vocês, porque a saudade é grande, mas breve nós vamos estar juntas. Deus está no controle de tudo, então vamos esperar e aguardar nele. E eu agradeço muito a Ele pela saúde que nós temos e que Ele nos preservou até aqui, e principalmente que essa comunhão que nós podemos ter através do nosso grupo. Agradeço muito pelas mensagens, e a gente sempre fica sabendo um pouquinho de cada um, e isso é o principal. E Deus é maravilhoso, porque Ele nos sustenta. Quando estamos tristes, Ele nos carrega no colo, nos afaga, e também nos orienta, nos cuida dos nossos passos, e principalmente nesse tempo de pandemia, que está todo mundo apavorado, que Ele tem nos dado paz, tem nos dado direção, consolo no nosso coração, e que Ele continue nos guardando, nos protegendo desse vírus, que possamos dar graças pela vitória em Cristo que teremos sobre Ele, porque esse vírus está terrível, mas Deus é maior que ele. Então vamos com fé. Queridas, eu quero deixar um abraço muito grande, um beijo no coração de cada uma, e que Deus nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal. Beijos no coração. Tchau. Boa tarde, que bom estar aqui hoje, vocês estão me vendo, eu vi alguns de vocês, né? Que bom, porque nós estamos num momento que nós pensávamos que neste mês nós iríamos nos encontrar, mas não deu paciência, né? Vamos continuar seguindo, né? Eu escolhi aqui o versículo de Isaías 40, verso 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aí, numa linguagem mais atual, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E um pouquinho antes, lá no verso 29, ele diz assim:
faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E na linguagem mais atualizada diz assim: ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Então nós que já assim passamos dos 60 anos, somos os 60 mais, nós já corremos bastante, né? Já caminhamos bastante. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado e nós continuamos esperando do Senhor. Então, neste momento que nós passamos já um ano aí com essas situações do Covid, nós continuamos esperando no Senhor, né? Então, aqui diz que os que esperam no Senhor, as nossas forças são renovadas e graças a Deus vamos continuar cada dia renovando as nossas forças, né? Um abraço para todos vocês. Em breve estaremos nos vendo, nos abraçando, olhando olho no olho, né? Beijo, abraço bem apertado. Por que você tá chorando, mamãe? Perguntou um garotinho à sua mãe. Porque sou mulher, respondeu ela. Mas eu não entendo, mamãe, disse o menino. Sua mãe se inclinou em sua direção e o abraçando disse: você jamais irá entender, meu amor. Mais tarde, o garotinho perguntou então ao seu pai: por que às vezes eu vejo a mamãe assim chorando? Ah, filho, não liga. Todas as mulheres às vezes choram assim, sem razão nenhuma. O garoto cresceu, construiu sua família, mas aquela pergunta continuava ecoando dentro dele. Por que as mulheres choram sem razão? Então um dia teve a oportunidade de perguntar a Deus: Senhor, por que as mulheres choram tão facilmente? E Deus lhe respondeu: sabe, filho, quando eu fiz a mulher, eu tinha que criar algo especial. Precisava ser forte o suficiente para suportar as pressões do mundo e ao mesmo tempo ter a habilidade necessária para saber conduzir cada situação. Tinha que ter também uma enorme força interior para suportar as dores da vida e até mesmo a ingratidão de pessoas próximas. Lhe dei a resiliência para que pudesse seguir adiante, mesmo quando o inimigo fizesse de tudo para roubar o seu ânimo. A criei também com um nível espiritual mais elevado, para que ela continuasse amando os seus filhos sobre qualquer circunstância, mesmo que ele já tenha machucado muito. Dei a ela graça para que conseguisse sorrir, mesmo diante dos dissabores da vida. Dei a ela tolerância para que ela pudesse perdoar com rapidez. Dei a ela paciência para que pudesse compreender que tudo acontece no meu tempo. Dei a ela compaixão para que não se contaminasse pela frieza do mundo e tivesse sempre olhos voltados para os meus pequeninos. Dei a ela determinação para cerrar os punhos e fincar os pés no chão diante dos vendavais das injustiças, perdas e traições. Dei a ela sensibilidade para que olhasse tudo com os olhos do amor e desse sempre aos outros o benefício da dúvida. E as lágrimas, meu filho, ela pensa que eu as dei como uma válvula de escape. Mas não. Na verdade, as lágrimas de uma mulher são um código secreto que só eu entendo, pois é um canal direto comigo que eu criei. Quando ela chora, eu sei que é o momento de eu me aproximar e lhe abraçar bem forte. Eu então sopro um novo fôlego em seus pulmões. Sua fé se renova e ela se levanta para voltar a prosseguir. Aquele homem então, satisfeito com a resposta, apenas disse: obrigado, Senhor, por ter criado a mulher. Agora eu compreendo o sentido das lágrimas da minha mãe, da minha esposa e da minha filha. A mulher é o ser mais forte deste mundo. É aquela que está mais próxima ao coração de Deus. Seus sentidos são mais apurados e refinados. Por isso percebe coisas que nós homens não percebemos. Captam no ar coisas que nós não captamos. Por isso, ouça e respeite a opinião da mulher que você tem ao seu lado. E da próxima vez que você vê-la chorar, não a julgue.
Não diga que ela está fazendo drama ou que é sensível demais. Apenas respeite, pois aquele é o momento dela, com ela mesma e com Deus. Estou um dia atrasada, mas não quero deixar passar em branco para parabenizar todas as mulheres do grupo, que ontem foi o nosso dia 8 de março. Eu sempre me pergunto assim, por que dia 8 de março, da onde veio isso? E eu fui buscar o significado desta data. E eu encontrei nesse livrinho, num devocional antigo, de 2010. Eu vou ler para vocês. Primeira coisa que tem é um versículo, que está em Provérbios 8, o versículo 23, que diz: fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Em 1910, durante a Conferência da ONU, realizada na Dinamarca, ficou decidido que dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher. Em homenagem às mulheres que morreram em Nova York no dia 8 de março de 1857. Fato esse onde aproximadamente 130 mulheres tecelãs morreram carbonizadas dentro de uma fábrica de tecidos, quando reivindicavam por melhores salários, melhores condições de trabalho e um tratamento digno. A manifestação foi reprimida com tanta violência que as mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada num ato totalmente desumano. O autor de Provérbios afirma de forma poética que a sabedoria é um dos atributos de Deus e que ela foi manifestada tanto na criação quanto na redenção do ser humano. Então, mulheres, parabéns pelo nosso dia. Eu não sabia que o nosso dia estava sendo comemorado em cima de uma data tão triste. Mas, um dia atrasado, mas mesmo assim, vamos comemorar hoje com a nossa programação. E quero dedicar a todas as mulheres da igreja, em especial as mulheres da terceira idade. Retrato de mulher. Um dia, ao abrir a Bíblia, eu encontrei gravado em suas páginas um retrato de mulher. Belo, muito belo, repleto de simplicidade. E ao analisá-lo, eu desejei possuir as mesmas qualidades. O seu nome é diferente, bem diferente de todos os nomes que eu conheço. Chama-se Mulher Virtuosa. Nela não encontrei joias, mas o seu valor, o seu testemunho, a sua vida dedicada a Deus e ao lar, excedem, brilham e são mais valiosos do que finas joias. Dona Virtuosa, com suas qualidades, fez o coração do seu marido depositar nela total confiança, nada lhe faltando, tendo sempre a bonança. Fazer o bem é o lema de sua vida. A bondade, o trabalho, a agilidade são os anéis que ornamentam os seus dedos. Traz em suas mãos o cetro do amor com que dirige o seu lar. Como mulher ativa, é boa administradora. Não permite que a necessidade bata à porta de sua casa. Na sua boca, na sua língua, encontramos sabedoria e bondade. Está sempre pronta a falar a verdade. E os seus vestidos? São de tecidos muito especiais. Chama-se força
e dignidade. Por isso tem porte elegante e honra a Deus em toda parte. É louvada, honrada pelo marido, pelos filhos e todos que a conhecem. Servir a Deus é o lema de sua vida. Aqui está um retrato escrito de mulher, onde não vemos a cor dos seus olhos, nem o tamanho dos seus cabelos. Não sabemos se é alta ou baixa, loira ou morena, gorda ou magra. O amor a Deus é o que a faz bela, a ponto de ser chamada mulher virtuosa. Que Deus abençoe a todas. Amém. Quando olho em minha volta, não é um lindo campo florido que vejo. Mesmo assim, continuo ouvindo, em meio à tempestade, a voz daquele que me faz feliz. Foi ao embarcar no sonho de viajar para a Europa que tudo começou. O trabalho me impediu de estar com a minha família a bordo daquele navio que jamais desembarcaria na costa francesa. Minha esposa sobreviveu ao naufrágio e minhas filhas jamais foram encontradas. Não foi na calmaria, foi em meio à turbulência. Não foi ao lado de toda a minha família, foi no caminho de encontrar o que restou dela, que escrevi a letra da canção que hoje conhecemos. Ser feliz com Jesus é ser feliz em qualquer momento, onde quer que esteja. Vamos cantar? Paz a mais doce, vem deles gozar, se dor a mais forte sou.